Quando o som ensurdecedor do motor do Curtiss P-40 Warhawk ecoou no vale enevoado de Garfagnana, o coração do piloto brasileiro pulsava em um ritmo frenético. Era 22 de setembro de 1944 e a missão, que deveria ser um simples reconhecimento, transformou-se em um ato de ousadia. O fogo antiaéreo alemão havia danificado sua aeronave, mas o que deveria ser um sinal para recuar se tornou um convite à adrenalina. A expectativa lógica seria abortar a missão e retornar à base, mas a visão de um trem militar camuflado entre pinheiros despertou algo profundo dentro dele, uma vontade irrefreável de agir. Em meio à exaustão e ao medo, uma centelha de esperança surgiu, criando um suspense palpável no ar. O que aconteceria a seguir poderia mudar o curso da batalha. Meses antes daquela manhã fatídica, o mundo estava tomado por uma sombra de guerra. Desde o início de 1944, as forças aliadas lutavam com afinco para romper as linhas de suprimento da Wehrmacht, enfraquecendo a estratégia militar alemã. O clima era de expectativa e temor, especialmente entre os pilotos da Força Aérea Brasileira, que, apesar de seu heroísmo, ainda lutavam contra a desconfiança de serem subestimados. O protagonista, um jovem tenente, havia sonhado em ser piloto desde a infância. Com suas origens humildes, os desafios apenas o tornaram mais determinado, e agora sua coragem seria testada em um campo de batalha real. A pressão para realizar algo significativo pesava sobre seus ombros, e sua relação com os colegas de esquadrão era marcada por camaradagem e um senso de dever. A situação se agravava a cada dia e a exigência de resultados crescia. O tenente sobrevivia a uma série de tentativas frustradas para atacar as linhas de suprimento inimigas, enfrentando a solidão e a frustração enquanto aguardava uma oportunidade. Ele escrevia cartas para sua família, compartilhando promessas de um retorno triunfante, mas aquelas palavras soavam vazias enquanto a guerra seguia impiedosa. O peso da responsabilidade se acumulava, mas a faísca da esperança nunca se apagou. Enquanto a missão se desenrolava, o tenente sentiu seu coração acelerar ao avistar o trem militar. A mente, em um conflito interno, pesava as consequências de um ataque imprudente. Seria um ato de coragem ou uma temeridade? As hesitações se dissiparam quando o som dos motores se tornou um rugido. E ele decidiu avançar. Ele sabia que estava desafiando não apenas os regulamentos, mas também as probabilidades. Com um aperto no estômago, ele pressionou o botão de disparo e lançou 480 projéteis contra os vagões. Os sons da metralhadora se misturaram ao estrondo das explosões que se seguiram, e a visão do trem sendo consumido pelas chamas ficou gravada em sua memória. Os resultados foram devastadores. A explosão secundária destruiu 14 vagões e bloqueou a linha férrea por 5 dias, causando um golpe significativo ao esforço de guerra alemão. O tenente, no entanto, não teve tempo para se regozijar. Com o motor em chamas, ele lutou para manter o controle da aeronave. O cheiro de óleo queimado e metal quente tornava o cockpit insuportável e a pressão aumentava a cada segundo. A adrenalina o impulsionou a realizar um pouso de emergência e cada instante parecia uma eternidade. Quando finalmente tocou o chão, uma onda de alívio percorreu seu corpo, misturada ao cansaço extremo. Ali, diante dos destroços, ele compreendeu que havia feito mais do que um simples ataque. Havia desafiado um sistema, abrindo caminho para novas possibilidades. O que viria a seguir seria um marco não apenas em sua carreira, mas na memória da Força Aérea Brasileira. O coração batia forte, não só pela adrenalina, mas pela convicção de que sua ação poderia fazer a diferença. Meses antes daquela manhã fatídica, o mundo estava tomado pela sombra da guerra,
Desde o início de 1944, as forças aliadas lutavam com afinco para romper as linhas de suprimento da Wehrmacht, uma estratégia que visava enfraquecer a máquina de guerra alemã. O inverno anterior havia sido cruel e a primavera trazia a esperança de uma mudança, enquanto a luta por liberdade se intensificava na Itália, onde o tenente brasileiro se preparava para seu primeiro combate real. Ele sempre sonhou em voar, desde garoto, quando observava os aviões cortando o céu com suas trilhas de vapor. A partir de suas humildes origens no interior do Brasil, seu desejo de se tornar piloto parecia um sonho distante, quase impossível, mas a determinação e a perseverança o conduziram até a escola de aeronáutica, onde superou cada desafio, cada crítica que questionava sua capacidade. No entanto, apesar de seu heroísmo e das vitórias em voos de treinamento, a desconfiança em relação aos pilotos brasileiros persistia, tornando a pressão sobre seus ombros ainda maior. As relações entre os pilotos da Força Aérea Brasileira eram marcadas por um forte laço de camaradagem, um senso de dever que unia aqueles que enfrentavam o desconhecido. O tenente era respeitado por seus colegas, não apenas por suas habilidades, mas pela maneira como se esforçava para que todos fossem ouvidos. Contudo, mesmo em meio a essa irmandade, a solidão e a frustração se tornavam companheiras constantes. Os dias se arrastavam com tentativas frustradas de atacar as linhas de suprimento inimigas, mas as ordens rígidas e a cautela excessiva os mantinham à margem de ações decisivas. As cartas que o tenente escrevia à sua família eram uma mistura de promessas e ilusões. Ele falava de um retorno triunfante, compartilhando histórias que, na maioria das vezes, soavam vazias mesmo para ele. Em breve, estarei de volta, ele repetia, mas as palavras pareciam cada vez mais como ecos de um desejo que se tornava distante. A pressão para alcançar resultados era sufocante, e a luta contra a sensação de impotência se intensificava a cada dia. Nesse ambiente tenso, a expectativa de um ataque bem-sucedido crescia. O tenente observava seus colegas, percebendo o peso que cada um carregava. Enquanto os líderes discutiam estratégias em reuniões, os pilotos se reuniam em pequenos grupos, compartilhando preocupações e esperanças. Essas conversas eram pontuadas por risos nervosos, mas também por um entendimento profundo do que estava em jogo. A guerra não era apenas uma luta por território, era uma batalha pela dignidade e pela liberdade. A pressão aumentava, e as tentativas anteriores de atacar as linhas de suprimento se tornavam memórias amargas. O tenente se via preso entre a necessidade de obedecer ordens e o desejo de agir. Um dia, enquanto encarava o céu azul, ele percebeu que a única maneira de promover a mudança era romper com o protocolo. A ideia de um ataque ousado começou a germinar em sua mente, uma ideia que, se colocada em prática, poderia não apenas marcar sua história, mas também a da Força Aérea Brasileira. À medida que se aproximava do dia fatídico, os sentimentos de ansiedade e expectativa se entrelaçavam. O que estava por vir seria mais do que uma simples missão. Seria uma oportunidade de reescrever a narrativa e provar que a coragem poderia desafiar as probabilidades. O tenente estava prestes a descobrir que, em meio a um mundo tomado pelo caos, o verdadeiro heroísmo reside em se levantar quando tudo parece perdido. E assim, enquanto o dia se aproximava, a decisão de agir tornava-se cada vez mais clara, transformando-se em uma faísca de esperança em meio à escuridão. Enquanto a manhã de 22 de setembro de 1944 despontava, o tenente sentou-se em seu Curtiss P-40 Warhawk, o rugido do motor ecoando como um chamado à ação. O céu estava claro, mas uma neblina densa envolvia o vale de Garfagnana, criando uma atmosfera de tensão e expectativa.
A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto ele se preparava para o que poderia ser sua maior ousadia. Ao olhar pela cabine, enxergou as montanhas imponentes que cercavam o vale, sua silhueta escura, contrastando com o brilho do sol que se aproximava. O cheiro do combustível misturava-se com o metal frio da aeronave, criando uma sensação de claustrofobia. A equipe de terra que havia ajudado na preparação da aeronave observava, seus rostos refletindo uma mistura de preocupação e esperança. Cada um deles carregava seu próprio peso. Muitos haviam perdido amigos e familiares para a guerra. O tenente sabia que sua decisão de atacar poderia representar algo mais do que um simples golpe contra os inimigos. Era um ato de coragem que poderia inspirar seus colegas e mudar a percepção sobre a capacidade dos pilotos brasileiros. Com um último olhar para a equipe, ele acionou os motores, sentindo um misto de alívio e ansiedade. Enquanto decolava, o som do motor se transformou em um rugido poderoso, e o coração do tenente disparou. Ele subiu, sentindo a força da gravidade se desfazer à medida que a aeronave se elevava. A visão do vale se expandia abaixo dele e, por um momento, tudo parecia possível. Mas essa sensação de liberdade era rapidamente interrompida pelas sirenes de alerta que ecoavam nas comunicações. O fogo antiaéreo havia sido ativado e os inimigos estavam cientes de sua presença. O tenente sabia que o tempo era precioso. Ele se aproximou da área onde o trem militar estava camuflado, seu coração batendo forte, pulsando em sintonia com o motor da aeronave. A tensão aumentou e a adrenalina o impulsionou a manter a calma. Ele observou os vagões, seu olhar atento a cada detalhe. A camuflagem não podia esconder completamente o que era um alvo perfeito. No entanto, o medo e a dúvida começaram a se infiltrar em sua mente. E se o ataque falhasse? E se ele pusesse em risco a vida de outros? As hesitações se dissiparam quando os primeiros tiros de canhões antiaéreos começaram a cortar o ar ao seu redor. Os projéteis explodiam em faíscas e fumaça, criando uma dança mortal no céu. O tenente respirou fundo, ajustou os controles e decidiu avançar. Ele estava preparado para desafiar as probabilidades. Com um aperto no estômago, pressionou o botão de disparo, liberando uma chuva de 480 projéteis sobre os vagões. O som ensurdecedor das metralhadoras ecoou, misturando-se ao estrondo das explosões que se seguiram. As chamas começaram a consumir o trem, e o brilho laranja iluminou o vale. A visão do trem sendo engolido pelas chamas ficou gravada em sua memória, um testemunho de sua coragem e determinação. Mas a euforia durou pouco. O motor da aeronave começou a apresentar problemas, fumaça e chamas surgiam do painel. O cheiro de óleo queimado invadiu o cockpit e o tenente percebeu que precisava agir rapidamente. A adrenalina que antes o impulsionava agora era acompanhada por um crescente desespero. Ele lutou para manter o controle da aeronave, cada segundo se estendendo como uma eternidade. Finalmente, com um esforço hercúleo, ele conseguiu realizar um pouso de emergência, os pneus da aeronave tocando o solo em um desfile de faíscas e ruídos ensurdecedores. Quando finalmente parou, uma onda de alívio percorreu seu corpo, misturando-se à exaustão profunda. O que ele havia feito poderia mudar o curso da batalha, mas, naquele momento, ele sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. Enquanto observava os destroços do trem e ouvia as sirenes distantes, uma nova compreensão se instalava em sua mente. Sua coragem não era apenas um ato isolado, mas o início de uma nova era para a Força Aérea Brasileira. Enquanto observava os destroços do trem militar em chamas, o tenente começou a pensar sobre as implicações de sua ousadia. Aquela ação não se tratava apenas de um ataque bem-sucedido, era um divisor de águas. Ele compreendeu que, ao desafiar as normas estabelecidas, havia quebrado um paradigma não apenas para si, mas para toda a Força Aérea Brasileira. O trem em chamas
tornou-se um símbolo de resistência, uma afirmação de que a coragem poderia sobrepujar a arrogância da máquina de guerra inimiga. A explosão tinha causado um estrago considerável. 14 vagões destruídos e a linha férrea obstruída por 5 dias. A notícia certamente se espalharia entre seus companheiros e, mais importante, entre os inimigos. Um oficial alemão, capturado posteriormente, teria murmurado: "Achávamos que eles não atacariam assim." Essas palavras ecoaram na mente do tenente, representando a mudança de percepção que ele havia desencadeado. O que antes parecia impossível agora era um testemunho da audácia e da determinação dos pilotos brasileiros. Mas, enquanto a alegria pela vitória brotava em seu coração, o peso da responsabilidade também se tornava palpável. A adrenalina começava a ceder lugar à reflexão. O que havia feito poderia ter consequências severas. Ele sabia que cada ação em combate não era apenas uma questão de bravura, mas um jogo estratégico em que vidas estavam em jogo. O tenente se lembrava dos rostos dos colegas, das conversas sobre esperança e desespero que haviam trocado nas noites intermináveis na base. Seria ele um líder inspirador ou um imprudente que colocara em risco a vida de outros? Ainda sentindo o tremor da experiência, ele se lembrou da camaradagem que cultivara com seus colegas. O clima entre eles estava prestes a mudar, e ele poderia ser o catalisador dessa transformação. Os pilotos brasileiros, até então vistos como coadjuvantes, agora poderiam ser reconhecidos por suas habilidades e coragem. O tenente imaginou as conversas que se seguiriam, os olhares de admiração e respeito que cada um deles poderia trocar. Ele estava se tornando mais do que um simples piloto. Ele estava se transformando em um símbolo de bravura e improviso. Enquanto caminhava entre os destroços, o tenente se viu cercado por suas memórias e promessas. Ele havia escrito tantas cartas para sua família, falando sobre o retorno triunfante que agora parecia mais próximo do que nunca. Mas o peso da guerra ainda pesava sobre seus ombros. As vidas perdidas, os amigos que haviam caído, tudo isso o perseguia. O alívio de sua própria sobrevivência não poderia apagar a dor da perda que tantos experimentavam. Aquela missão não era apenas uma vitória pessoal, mas um passo significativo para a Força Aérea Brasileira. Ele percebia que cada piloto que se arriscava nas alturas estava contribuindo para uma causa maior e que juntos poderiam mudar o curso da história. A coragem havia se tornado contagiante e ele estava determinado a transmitir essa mensagem aos seus companheiros. A partir daquele dia, a batalha não seria apenas uma luta contra os inimigos, seria uma luta por sua própria identidade. Enquanto olhava para as chamas que ainda consumiam o trem, o tenente percebeu que sua ação iria muito além de uma simples missão. Ele havia se tornado parte de algo maior. Um legado que inspiraria outros pilotos a desafiar as normas e acreditar em suas próprias capacidades. A coragem não era apenas uma questão de atacar, era também sobre a força de caráter necessária para enfrentar as incertezas da guerra. E com essa nova perspectiva, ele se preparou para enfrentar o que viesse a seguir, ciente de que sua luta estava apenas começando. Nos dias que se seguiram à ousada missão, a notícia do ataque ao trem militar se espalhou rapidamente entre os pilotos da Força Aérea Brasileira. O tenente, agora um nome conhecido, sentia-se como um relâmpago em meio a um céu nublado. A base, antes marcada por um clima de incerteza, se tornara um ponto de fervor e energia renovada. Os colegas o cercaram, suas vozes antes cautelosas, agora vibravam de entusiasmo. "Você viu? O que você fez foi incrível!" exclamou um dos pilotos, enquanto o outro acrescentava: "Finalmente alguém teve a coragem de agir." O tenente sentia a admiração nos olhares de seus colegas e a camaradagem que antes sustentava agora se intensificava, alimentando um senso de unidade quase palpável. Um dia após o ataque, o tenente foi convocado para uma reunião com os comandantes da base.
A sala estava cheia. Ele entrou sentindo a tensão no ar, mas também uma expectativa diferente. Os comandantes estavam ansiosos para discutir a estratégia que emergia daquela ousadia. O que você fez não foi apenas um ataque, foi uma declaração. Precisamos discutir como usar essa audácia a nosso favor, disse o general com um olhar de respeito. O tenente sentiu o peso da responsabilidade se intensificar. Não era apenas sua bravura que estava em jogo, mas a possibilidade de uma mudança na forma como as missões eram conduzidas. Durante a reunião, ele compartilhou sua visão sobre a necessidade de flexibilidade nas táticas e de agir de forma a surpreender o inimigo. A ideia de criar um novo tipo de missão começou a tomar forma. As batalhas seguintes seriam planejadas com uma liberdade que os pilotos brasileiros não conheciam até então. As reuniões se tornaram frequentes e o tenente se viu no centro delas, incentivando os outros a compartilhar suas ideias. Mas a transformação não se limitou apenas aos pilotos. O tenente começou a se encontrar com grupos de soldados em terra, ouvindo suas frustrações e histórias de perda. Uma conversa marcante aconteceu quando um soldado compartilhou a dor pela morte de seu irmão em combate. O tenente, tocado pela sinceridade, percebeu que a luta pela liberdade e dignidade era uma batalha coletiva. "Estamos juntos nisso", ele disse, buscando encorajar seus novos amigos. Com o passar do tempo, as missões foram realizadas com maior audácia, e a confiança nas habilidades dos pilotos brasileiros crescia. Cada vitória era uma afirmação da força e da coragem da Força Aérea. O tenente se tornava um símbolo de esperança e mudança, percebendo que cada ataque bem-sucedido não era apenas uma vitória na batalha, mas também uma vitória na luta por respeito e identidade. À medida que moldavam o futuro juntos, o tenente sabia que seu papel transcendia a guerra. Ele havia se tornado parte de um legado significativo, e enquanto olhava para o céu, sentia que a chama da esperança iluminava o caminho à frente. A luta pela liberdade e dignidade continuaria, mas agora havia uma nova energia que unia todos na busca por um futuro melhor. À medida que a força e a confiança dos pilotos da Força Aérea Brasileira cresciam, novos desafios começaram a surgir. As vitórias nas missões anteriores não vinham sem ônus, e uma nova tensão pairava sobre a base. O tenente, agora um líder respeitado, percebeu que a camaradagem que havia florescido estava sendo testada. Diferenças culturais e estratégicas começaram a emergir, criando atritos que ameaçavam a unidade conquistada. Durante uma reunião de planejamento para uma nova missão, 2 pilotos defendiam abordagens opostas. Um argumentava a favor de um ataque audacioso, semelhante ao que o tenente havia realizado, enquanto o outro defendia uma postura cautelosa, ressaltando os riscos envolvidos. A tensão na sala era palpável, e o tenente se viu no meio de um debate acalorado. "Precisamos ser audazes. O inimigo não nos respeitará se jogarmos defensivamente", exclamou o piloto mais jovem, sua voz vibrante. "E se você falhar?", retrucou o mais experiente. "Não podemos perder homens por imprudência." O tenente observava os rostos de seus colegas, percebendo a luta interna entre ousadia e cautela. Ele sabia que ambos os lados tinham méritos, mas a batalha não permitia erros. Intervindo, ele disse: "Precisamos encontrar um equilíbrio. A coragem é crucial, mas devemos ser estratégicos. Um ataque audacioso pode nos trazer sucesso, mas sem preparação podemos perder tudo." Suas palavras ressoaram na sala, e a discussão evoluiu para uma colaboração produtiva. Os pilotos foram incentivados a trabalhar juntos, combinando suas ideias em um plano que respeitasse a audácia e a prudência. O tenente percebeu que as divergências eram oportunidades de crescimento. Juntos, estavam construindo um entendimento que fortalecia suas habilidades.
Contudo, os custos da guerra nunca estavam longe de sua mente. Ele via a realidade dura do conflito em cada missão, as feridas que seus camaradas carregavam, tanto físicas quanto emocionais. O peso das perdas se tornava evidente, e ele entendia que a guerra não era apenas um campo de batalha, mas um jogo de xadrez onde a estratégia e a vida se entrelaçavam. Em uma noite, enquanto refletia, lembrou-se de uma conversa com um soldado que havia perdido um irmão na luta. A dor da perda ainda ressoava. Decidiu se reunir com a equipe de terra, ouvindo suas histórias e experiências, reconhecendo que cada um deles era uma parte vital da luta. A solidariedade entre pilotos e soldados em terra crescia, criando uma rede de apoio que se estendia além de suas funções. Com cada nova missão, o tenente e seus colegas aprenderam a equilibrar coragem e prudência, enfrentando desafios que testavam suas habilidades e convicções. A guerra se tornava uma luta coletiva por respeito e identidade. O tenente sabia que, independentemente das diferenças, a unidade era a chave para superar os desafios que ainda viriam. Enquanto se preparava para a próxima missão, sentia-se fortalecido e preparado. Com determinação renovada, compreendeu que mesmo nas adversidades, a esperança e a coragem poderiam surgir como luz em meio à escuridão da guerra. E mais importante, ele sabia que essa jornada era compartilhada, uma luta que unia todos em busca de um futuro mais promissor. À medida que outubro se aproximava, a intensidade da guerra na Itália aumentava. O tenente e seus colegas pilotos se preparavam para uma missão crítica: atacar um ponto estratégico nas linhas de suprimento inimigas. O objetivo era claro: destruir os recursos alemães e afirmar o papel da Força Aérea Brasileira na luta pela liberdade. Na manhã da missão, o céu nublado refletia o peso emocional que todos carregavam. Enquanto se preparava, o tenente olhou para os rostos de seus colegas que se concentravam nas tarefas. Havia determinação, mas também preocupação. Ele recordou as cartas que havia enviado para casa, prometendo voltar em segurança. Agora, sentia-se responsável não apenas por sua vida, mas pela de cada homem ao seu redor. Assim que decolaram, a adrenalina tomou conta. O tenente conduziu sua aeronave com precisão, mas a realidade da guerra logo se impôs. Ao se aproximarem do alvo, o som ensurdecedor dos canhões antiaéreos se fez ouvir. O medo misturava-se à adrenalina, mas ele respirou fundo, focando nas instruções ensaiadas. Eles não podiam falhar. Ao chegarem ao alvo, o tenente ativou as bombas com precisão. As explosões iluminaram o céu cinzento, mas a realidade voltou rapidamente. Um dos seus colegas foi atingido e a aeronave se desintegrou em chamas. O tenente sentiu seu coração disparar. "Para a frente!" gritou através das comunicações, instigando seus colegas. A determinação de honrar os que já haviam caído tornou-se um combustível poderoso. Após manobras arriscadas, o tenente conseguiu levar seu grupo de volta à base. Eles aterrissaram em segurança, mas o clima de celebração foi ofuscado pela perda do amigo. O silêncio pesado tomou conta do ambiente. Naquela noite, enquanto refletiam sobre o dia, o tenente decidiu se reunir com os colegas. Ele viu a tristeza nos olhos de cada um deles e, em um momento de vulnerabilidade, falou: "Hoje perdemos um irmão, mas não podemos esquecer o que ele representava. Devemos honrá-lo continuando a luta." Suas palavras ressoaram, trazendo um novo sentido de propósito. O tenente percebeu que a verdadeira força estava em transformar a dor em motivação. A perda de um amigo não poderia ser em vão, deveria galvanizar a determinação de todos. Juntos, decidiram que cada missão, a partir daquele momento, seria uma homenagem ao camarada perdido, um compromisso renovado de lutar não apenas para vencer, mas para honrar aqueles que não estavam mais ao seu lado. Com esse novo foco, os pilotos se prepararam para os desafios que ainda viriam. A luta pela liberdade e dignidade
se tornava uma razão ainda mais profunda, uma busca não apenas por suas vidas, mas pela memória de seus irmãos de armas. Enquanto planejavam as próximas missões, o tenente sentiu uma chama de esperança e determinação crescer dentro dele. Sabia que a jornada estava longe do fim, mas com cada passo que davam juntos, moldavam um futuro mais promissor e significativo, uma vitória que transcendia a guerra.